Tá ouvindo agora? Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar e agradecer ao excelentíssimo senhor presidente, deputado Rogério Rosso, pelo convite que muito me honrou. Agradecer e cumprimentar o excelentíssimo senhor relator, deputado Jovair, que também muito me honrou com o convite. Cumprimentar com precedência a senhora Maria Lúcia, que está aqui ao meu lado, a pessoa que, junto a seu pai, me rendeu apoio para tomar essa iniciativa já em dia 1º de setembro. Se não fosse a senhora Maria Lúcia, nós não estaríamos aqui. E na pessoa da senhora Maria Lúcia, render as minhas homenagens ao doutor Hélio Bicudo, que eu considero um exemplo de brasileiro. Então, agradecer aqui a pai e filha, a uma só vez. Quero cumprimentar o professor Miguel Reale Júnior, meu sempre orientador. Não é simples falar depois de professor Miguel, que realmente até emocionou a todos nós com a sua manifestação. Cumprimentar vossas excelências, deputados que estão favoráveis, deputados que estão contrários, deputados que estão ainda a refletir. Dizer que, independentemente do posicionamento de vossas excelências, é uma grande honra vir aqui, poder ser ouvida por vossas excelências, poder ouvir vossas excelências, na sequência tentar responder à altura as indagações de vossas excelências. E dizer que quando, lá atrás, eu decidi trazer esse pedido de impeachment aqui ao Congresso, talvez não tenha ficado isso claro a vossas excelências no primeiro momento, mas foi com o intuito de demonstrar o apreço, o respeito, a consideração que eu tenho para com o Poder Legislativo. Nós estamos tratando de fatos que configuram a um só tempo crimes de responsabilidade e também crimes comuns. Tanto é assim, e isso consta da denúncia, que antes do pedido de impeachment ser apresentado, perdão, não cumprimentei os demais integrantes da mesa, perdão. Antes do pedido ser, e os presentes que não são parlamentares também, estão todos cumprimentados. Antes do pedido de impeachment ser apresentado, o professor Miguel Reale Júnior encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma representação criminal referente às figuras típicas do direito penal comum, que tem correlação com as figuras típicas dos crimes de responsabilidade que são submetidos a vossas excelências. Quando é feita essa representação por crime comum, leva-se, na verdade, um pleito, que representa, digamos assim, a expectativa de parte de um país, para uma única pessoa, sem nenhum demérito ao Procurador-Geral da República, é uma única mente que vai se debruçar sobre aquela representação. E depois, se concordar ou não, vai levar para o Supremo Tribunal Federal, que representa um poder também que todos nós honramos e respeitamos. No entanto, quando nós falamos de uma denúncia, um pedido de impeachment, ele é trazido para os representantes do povo. Então, a importância deste momento, independentemente de qual será o resultado desse processo, ela é única, porque ao trazer um pedido de impeachment para ser apreciado, primeiramente pelo presidente da Casa, em segundo lugar por esta comissão, que eu entendo como soberana, essa comissão é soberana, depois pelo plenário da Câmara e depois pelo Senado, nós temos todo um procedimento em que o povo está representado. Então, eu gostaria de iniciar dizendo que, ao trazer esse pleito para vossas excelências, é uma manifestação do reconhecimento do poder e da importância desta casa e da expectativa que a população tem para com esta casa. Eu tenho visto vários cartazes e respeito, isso é uma coisa que eu respeito, é a liberdade de manifestação. As frases que dizem impeachment sem crime é golpe. Esta frase é verdadeira. A questão aqui é que nós estamos diante de um quadro em que sobram crimes de responsabilidade. Porque nós poderíamos dividir esta denúncia em 3 grandes partes, sendo que cada parte tem uma continuidade delitiva. Tem a questão das pedaladas fiscais, que eu vou, na verdade o professor Miguel já apresentou muito bem, mas eu vou só detalhar alguns pontos.
Tem a questão dos decretos não numerados, que foram baixados sem autorização desta casa, e tem também o comportamento omissivo doloso da presidente, diante do envolvimento de pessoas muito próximas a ela, no episódio do Petrolão. Isso não se pode negar. Isso está na denúncia, isso abre a denúncia, e eu não abro mão desta parte, porque entendo que isso tudo faz um conjunto. Isso faz um conjunto por quê? Porque foi necessário baixar decretos não autorizados, abrindo crédito não autorizado, quando já se sabia que o superávit não era real. Foi necessário lançar mão de um comportamento continuado de pedaladas fiscais, empréstimos vedados, não contabilizados. Por quê? Porque do outro lado estava acontecendo uma sangria. Então, isso tudo é um conjunto de uma mesma situação que, ao meu ver, como eleitora, como cidadã brasileira, né, eu não sou autoridade, vossas excelências são, eu não sou, mas ao meu ver como eleitora, como cidadã brasileira que estuda o direito, mostra que nós fomos vítimas de um golpe. E eu venho aqui trazer a vossas excelências esta convicção, sabendo que vossas excelências constituem uma comissão soberana, que vai decidir conforme a lei, a Constituição Federal e as vossas consciências. E vão prestar os esclarecimentos aos seus eleitores. Não é assim? Agora, para mim, vítima de golpe, fomos nós. E isso eu escrevi na denúncia. Eu não estou falando nada diferente do que eu escrevi na denúncia. Pois bem, com relação a... Eu tenho ouvido muitas críticas, muitos comentários no sentido de que irresponsabilidade fiscal não justificaria um impeachment. Com todo respeito a esse pensamento divergente, é importante voltar um pouco no tempo. O que acontecia antes de nós termos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101/2000? Acontecia o seguinte, os estados iam utilizando dinheiro dos bancos públicos, sem ter condições, sem ter arrecadação. Ao fim e ao cabo, como não havia um instrumento legal, quebravam os bancos, ficavam quebrados e o povo é que pagava a conta. Com aumento de imposto, com transferência. Tanto é que, se vossas excelências puxarem pela memória, quando esta lei complementar 101/2000 foi editada, ela foi muito festejada como uma garantia, né, da população de que a responsabilidade fiscal passava a ser um valor. Eu ouvi comentários no sentido de que confesso, respeito, mas é muito difícil ouvir isso, de que a lei de responsabilidade fiscal somente se aplicaria a governadores e a prefeitos, e não para presidente da República. Com todo respeito, a própria lei é clara, é límpida, no sentido de que ela se aplica, assim, ao Executivo Federal. Se vossas excelências abrirem nesse momento, para verem que eu não estou mentindo, a Lei 101/2000, e olharem o artigo 38, vão ver lá que está escrito assim: não pode fazer operação de crédito por antecipação no último ano do mandato do presidente, do governador e do prefeito. Então, esse é o primeiro ponto que mostra que se aplica sim a presidente da República. Segundo ponto, se vossas excelências abrirem a lei e olharem no artigo 73, vejam para constatar que eu não estou mentindo. Está escrito lá: o valor albergado nessa lei, ou seja, a responsabilidade fiscal, será tutelada por norma a ser editada e também pela Lei 1079/50, pelo Código Penal, pela Lei de Probidade. Ou seja, a própria Lei de Responsabilidade menciona a 1079/50, que é a lei do impeachment, que é a lei que está dando apoio, fundamentação, para que nós estejamos aqui. Então, esse argumento de que não se aplicaria a presidente da República, ele não prospera. Não é porque eu acho que ele não pode prosperar. Não é porque eu penso que ele não é justo. É porque está escrito na lei. É bem verdade que não seria lógico, mas também está na letra da lei.
Como bem disse o professor Miguel, para dar concretude à Lei de Responsabilidade Fiscal, foi editada no mesmo ano a Lei 10.028, que criou o que não existia no Código Penal, que é um capítulo que trata dos crimes contra as finanças. Se Vossas Excelências quiserem conferir, é o artigo 359-A ao 359-H. O comportamento da nossa presidente se encaixa direitinho no 359-A e no 359-C. 359-A por ter feito operação de crédito proibida. 359-C porque fez isso às vésperas da eleição e depois continuou. Aliás, fez isso para garantir a reeleição. Para criar uma falsa sensação de estabilidade. Para poder subir no palanque e dizer que as contas estavam rígidas, como fez com relação à Petrobras, que negou os fatos até quando não era mais possível negar. Pois bem, veio a Lei 10.028, criou este capítulo no Código Penal dos crimes contra as finanças, que foi o que deu ensejo à representação feita pelo professor Miguel. Ao mesmo tempo, esta lei, ela alterou a 1079/50, que já penalizava como crime de responsabilidade a lesão ao orçamento, mas para detalhar essas lesões. Então, esta lei que tem natureza político-penal, porque é a que prevê a penalidade do impeachment, trouxe os artigos 10, 11 e 12 para a Lei Complementar 101/2000, que descreve direitinho o que a nossa presidente fez. Tomar empréstimo vedado de instituição controlada, não cancelar esses empréstimos, não pagar os empréstimos que já tinham sido feitos, abrir crédito não autorizado. Essa questão dos créditos não autorizados tem reflexo claro na Constituição Federal, no artigo 167, inclusive. Está até fora do capítulo. É tão forte isso que está no 167. Pois bem, algo que é muito importante que fique delineado. O artigo 36, então é importante ter esse quadro na cabeça. Tem a Constituição Federal, no artigo 85 e o 167. O 167 trata dos decretos não autorizados. O 85 proíbe, né? Prevê como crime de responsabilidade a lesão ao orçamento e a improbidade. Aí, depois do 85, vem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é do ano 2000, a 101/2000, que nos artigos 36 e 38 trata claramente do que nós estamos falando. Aí vem o Código Penal, que tem a representação lá com a Procuradoria-Geral, e tem a Lei 1079/50, que é disso aqui que a gente está falando. Se os senhores lerem o artigo 36 e o artigo 38, você vai ficar com dor no braço do deputado. O artigo 36 e o artigo 38 Perdão. Não, tá certo. O artigo 36... Todo direito constitucional de se manifestar em silêncio. Senhor presidente. Está garantido o direito constitucional de se manifestar em silêncio. Eu peço perdão, deputado. Deputado. Perdão. Eu expressei a minha preocupação. Continua, por favor, doutora Janaína. Vamos continuar. O artigo 36... Respeito ao parlamento. Ela já pediu desculpa. O artigo... Todo parlamentar merece respeito nessa comissão, nessa casa. Tem direito constitucional de se manifestar, inclusive em silêncio. E garantida a palavra. Garantida a palavra para Vossa Senhoria. Perdão, não me leve a mal. Vamos lá. Pois não, vamos voltar. Artigo 36. O artigo 36... ele proíbe, isso é uma coisa importante que fique claro, está descrita na denúncia. Não estou falando nada fora da denúncia. O artigo 36 diz o seguinte: o órgão controlador, no caso aqui o Tesouro Nacional, não pode fazer empréstimos de instituições financeiras controladas. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e o BNDES, tá? No caso aqui, e está descrito na denúncia, foram feitos empréstimos, operações de crédito, que são denominadas operações de crédito por antecipação, com relação a estas 3 instituições financeiras controladas. Isso está escrito aqui.
Se Vossas Excelências lerem também o 38, no 38 não se está falando de instituição controlada, está falando de instituição privada. O que está escrito lá? Que o Estado até pode tomar empréstimo por antecipação, operação de crédito por antecipação, de instituições privadas. Porém, não pode fazer isso no último ano do mandato. O que nós temos aqui, Excelências? Nós temos uma dupla violação legal. Porque, a um só tempo, se tomaram empréstimos de instituições controladas, violando 36, e também fez-se isso no topo, em termos de quantidade, de número de operações e de valor das operações, justamente no ano eleitoral. Né? E isso é importante para a nossa denúncia, porque é aqui que se caracteriza, né, a fraude eleitoral, não no sentido de fraude que o Tribunal Superior Eleitoral está apreciando, que não entra aqui na nossa matéria, mas no sentido de criar na população, não importa se rica, pobre, mas na população, o sentimento de que existia uma segurança financeira e fiscal que, na verdade, já não havia. E era sabido que não havia, porque estes créditos eram, como bem disse o professor, eram contabilizados pelas instituições financeiras, inclusive com previsão de juros, que também reforça se tratar de empréstimos, mas não era contabilizado pelo Tesouro Nacional. Então, no ano eleitoral, Excelências, tem investidores estrangeiros olhando para o país, tem investidores internos olhando para o país, tem as oposições olhando para as contas, tem o povo querendo saber se os programas que estão sendo prometidos poderão ser mantidos. Então, foi muito útil a presidente da República, naquele momento, lançar mão desse expediente, porque criou na população, como um todo, um sentimento de que tudo aquilo que estava sendo prometido poderia ser cumprido, quando já se sabia que seria impossível. Ganhasse o governo, ganhasse a oposição, porque aquilo tudo estava oco. Como está oca a Petrobras. E isso está escrito aqui na denúncia. Eu não estou inventando nada, está escrito aqui. Paralelamente a estas operações de crédito vedadas e não contabilizadas, foram baixados esses decretos, sem autorização de Vossas Excelências. Esses decretos são proibidos pelo artigo 167 da Constituição Federal, porque para se abrir crédito é necessário ter dinheiro. E o que acontecia? Havia um superávit anunciado, absolutamente fictício. Com fulcro naquele superávit fictício, que já se sabia fictício, porque já tinham mandado um projeto de lei para reconhecer que tinha que diminuir, abriram créditos bilionários, sem autorização desse Congresso, sabendo que não teria condição e rigidez financeira para cumprir. Mais uma ilusão que ocorreu justamente na virada, 2014 e 2015. Para poder dar dinheiro. Por que precisou fazer tudo isso? Além de criar a ilusão. Porque a sangria do lado de lá estava grande demais. A sangria estava grande demais. Está aqui na denúncia. Não estou inventando nada. Por meio do BNDES, foi mandado dinheiro para Angola, foi mandado dinheiro para Cuba, foi mandado dinheiro para outros países, que num primeiro momento eu pensava que era uma questão ideológica. Muito embora não aceitasse o sigilo. Eu não entendia por que essas remessas eram feitas sob sigilo. Coincidentemente, as empresas envolvidas na Lava Jato foram prestar serviços nesses países. Coincidentemente, o marqueteiro que serviu ao presidente, que agora está preso, foi prestar serviços nesses países. Quem pagou essa conta? Quem pagou essa conta? Senhores, eu não estou inventando nada. Isso está na denúncia. Não. Vossa Excelência quer que eu leia? Mais uma vez, eu gostaria de... Vamos aguardar o fim da explanação da doutora Janaína. Com a palavra... Vamos aguardar o fim da explanação da doutora Janaína. Com a palavra, a senhora ainda tem 11 minutos e 40 segundos.
É muito importante, senhores, porque, vejam, não é confortável esse sentimento que estão tentando criar na população de que nós estamos praticando um golpe, né? Não é confortável. Então, é necessário, independentemente do resultado desse processo, porque todo advogado, e eu sou uma advogada, né? Todo advogado sabe que ele pode pleitear, que ele vai levar as suas razões, né, as suas motivações, mas ele nunca tem certeza do final. Inclusive o advogado que dá garantia de resultado, preferindo o código de ética, não é assim? Então, independentemente do resultado desse processo, é importante que Vossas Excelências e que a população tenha compreensão de que nós não estamos inventando nada, de que nós não estamos trazendo para Vossas Excelências apreciarem questões que não têm uma tipificação legal. Estas questões têm sim tipificação legal. Se Vossas Excelências vão corroborar ou não, é uma outra história, mas tem. Especificamente no que tange às pedaladas, um outro ponto que vem sendo muito questionado é uma suposta necessidade de esperar a aprovação das contas por esta casa. No entanto, sob o ponto de vista da caracterização do crime, tá, em termos da realização, da completude, da materialidade do crime, o que interessa é o fato praticado. E os fatos estão caracterizados, muito bem caracterizados, no acórdão do TCU, que foi publicado em abril de 2015. Quando o TCU rejeitou as contas, foi apenas uma confirmação, né, quase que uma constatação, de que os fatos tinham sido praticados. Vossas Excelências vão lembrar, e isso está escrito na denúncia, que o próprio ministro Levi, por volta de maio, junho de 2015, ou seja, segundo mandato, deu várias manifestações no sentido de que é necessário despedalar, porque o ministro tinha consciência do que era responsabilidade fiscal. Tanto tinha que caiu, porque a responsabilidade fiscal neste governo, infelizmente, não é um valor. Prova que não é um valor que se fala reiteradamente que isso é uma questão menor. Mas se a responsabilidade fiscal não for observada, nenhum programa pode ser mantido. Vossas Excelências não imaginam a dor das famílias que acreditaram que iam ter seus filhos terminando a faculdade e estão começando a receber cartinha de que ou eles pagam ou eles perderam esse sonho. Então a situação é muito grave. Aqui não tem nada a ver com elite, com não elite. Tem a ver com povo enganado. Tem a ver com um povo enganado que agora não tem mais as benesses que lhes foram prometidas, quando quem prometeu já sabia que não podia cumprir. Outro ponto importantíssimo, Excelências. Se Vossas Excelências, e vão constatar que eu não estou mentindo, peçam para a assessoria fazer um levantamento nos TJs do Brasil inteiro. Vossas Excelências vão constatar que muitos prefeitos foram condenados criminalmente, com fulcro no 359 em uma das suas alíneas, e foram afastados dos seus cargos por irresponsabilidade fiscal. E aí, ouso dizer, em situações muito menos relevantes, muito menos significativas do que a situação que é trazida neste momento à apreciação de Vossas Excelências. Muitas vezes a defesa alega que a responsabilidade é do secretário das Finanças, né? Ou é de algum outro secretário que tivesse mais poder. Porém, a nossa jurisprudência dominante, pacífica, é no sentido de que a responsabilidade é do prefeito. Então, até por força da jurisprudência pacífica nos nossos tribunais, quem responde é a presidente da República. Né? Isso aí tá positivado. Outro ponto, a defesa dos prefeitos geralmente diz o seguinte, olha, quando o prefeito, e tem casos assim, tem casos de chorar, vou dizer para Vossas Excelências, quando o prefeito tirou o dinheiro da educação para colocar gasolina na ambulância, ele feriu a responsabilidade fiscal porque ele não planejou.
E normalmente a defesa alega, mas ele não tinha alternativa. E não raras vezes os tribunais dizem, a responsabilidade fiscal não tem nada a ver com patrimônio, não tem nada a ver com desvio, tem a ver com planejamento, tem a ver com programação, tem a ver com orçamento. Infelizmente, o governo federal já deu mostras, por meio da sua presidente, inclusive em pronunciamentos feitos pela própria presidente, de que a programação não é um valor. O sentimento que se tem ouvindo a presidente falar, e as pessoas que sustentam o seu discurso, é de que realmente ela acredita que todos os órgãos são dela. Né? Que o dinheiro ela pode emitir a qualquer momento, que os bancos públicos são dela. Então, eles não conseguem ver sentido na nossa indignação, porque, infelizmente, eles acreditam mesmo que o BNDES é deles, tanto é que só os amigos foram agraciados nesses anos todos, que a Caixa Econômica Federal é deles, que o Banco do Brasil é deles. Doutora Janaína, a senhora, claro, a senhora está livre de falar o que quiser, lembrando que essa denúncia é extensa, 5 minutos e 41 segundos. Tá tudo Deputado Zé, vamos deixar a nossa convidada terminar a sua exposição. Eu vou terminar, excelências. Pois não. Vamos lá. Paralisa o cronômetro, por favor. Paralisa o cronômetro, por favor. Eu gostaria de... Faltam 5 minutos para a doutora Janaína terminar. E aí as perguntas do relator e aí dos demais colegas, questões de ordem, etc. Olha, excelências, olha, tudo que eu estou falando está escrito aqui. Não tem uma frase. Veja. Não, excelência. Deputado, eu gostaria que se eu tivesse só mais 5 minutos de amanhã. Eu gostaria. Mais 5 minutos, a gente vive no regime democrático, porquanto precisamos terminar. Faltam 5 minutos para o término da nossa convidada. Muito obrigado. Excelências, eu estou finalizando, não vou demorar. Vamos lá. Eu gostaria, excelências, eu gostaria de citar, este professor não está citado na denúncia, mas é doutrina. O professor Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça e que agora é o ministro da AGU. O professor Eduardo Cardoso, antes de ser ministro da Justiça, proferiu uma palestra no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Uma palestra referente à importância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se vossas excelências tiverem alguma dúvida, eu aconselho que assistam a palestra dele. Porque na palestra dele, ele diz com todas as letras que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi uma das maiores conquistas desse país. Que a lesão à Lei de Responsabilidade Fiscal enseja punição administrativa, punição penal e, inclusive, punição político-penal por meio do impeachment. Não são palavras minhas, são palavras do ministro, que também é professor na PUC. Além do ministro, há professores, né, que são versados em finanças, porque eu e o professor Miguel somos da área penal. Há professores cuja concentração é em finanças que já se manifestaram no sentido da caracterização do crime. Professor Regis de Oliveira, que já pertenceu a essa casa, professor José Maurício Conte, e no campo constitucional, outros tantos. Ives Gandra, Adilson Dalari, o Zaclis, Lionel Zaclis, e o professor Disseu Tordesilhas. Então, muitos estão aqui citados e há pareceres, inclusive, anexados a esta denúncia. A objeção que tem sido levantada, inclusive hoje, foi falada na imprensa, de que nós só poderíamos falar de 2015. Peço vênia a vossas excelências para lembrar o falecido ministro Paulo Brossat.
quando dizia e escreveu na obra mais clássica sobre esse tema, que o processo de impeachment é um processo político penal. E que, inclusive, veja, a nossa denúncia tem 65 páginas bem minuciosas, mas Paulo Brossard escreveu que quando uma denúncia de impeachment é trazida ao Congresso, tem poder o Congresso, inclusive, de considerar fatos posteriores, porque o Congresso não pode querer viver num mundo que não existe. Este processo de impeachment, de 65 páginas minuciosas, é por si suficiente para o impedimento da presidente. Se nós dividíssemos em 3 partes, cada uma das partes isoladamente seria suficiente. Unindo as 3, nós vemos com clareza que nós somos vítimas de um golpe. Os fatos que vieram após somente reforçam tudo que está escrito aqui. Então, o pleito que eu venho fazer a esta casa é que avaliem e repensem, pensem, a importância de um Congresso Nacional neste momento. Nós estamos passando o país a limpo. Quando as pessoas vão para as ruas, elas estão esperando que esta casa tome providências. Não é só para afastar a presidente Dilma, não. É para afastar e mudar tudo que está errado na política brasileira. Que está levando o nosso país para o buraco. Está fazendo com que nós passemos vergonha no exterior. Quando eu trago aqui eu fui muito criticada ao fazer esse pedido de impeachment pela direita e pela esquerda. A senhora tem mais 1 minuto. Eu ouvi muito, excelências. Como é que a senhora vai fazer um pedido para aquela casa? Aqueles parlamentares não têm legitimidade. Eu ouvi isso. Quando eu trago aqui, é porque eu estou dizendo a vossas excelências, seguindo São Tomás de Aquino, que disse lá, quando há uma crise, procure a autoridade. Eu não sou autoridade. Eu sou uma cidadã brasileira, doutor Hélio Bicudo, professor Miguel e Maria Lúcia também. Nós viemos pedir providências a vossas excelências. Muito obrigada. Eu gostaria, os expositores estão aqui agora vou abrir a palavra para o relator, depois da sequência estipulada.